Olá! No debate virtual de hoje vamos falar sobre a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Afinal, o avanço da vacinação e a diminuição do número de mortes e internações pode indicar que estaríamos perto do fim da pandemia no Brasil? Ou estaríamos nos precipitando em aglomerar sem máscaras? O nosso convidado de hoje é o infectologista Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, aqui no Rio de Janeiro a gente já está assim há quase 2 meses, né, sem o uso de máscaras também em locais fechados. Alguns municípios já liberaram, muitos estados também do país. Mas a gente ainda percebe que algumas pessoas têm receio de tirar a proteção, principalmente nos transportes públicos. Eu queria saber se nós já estamos prontos para essa flexibilização e qual é a opinião do senhor em relação a esse tema. Olá, Marcela, sempre um prazer estar com você aqui na TV Alert. Em relação às máscaras, Marcela, eu acho que nós precisamos migrar para um modelo onde mais o Estado não precisa legislar sobre isso. Não é o poder público que vai dizer o que pode, o que não pode, quais as situações maiores de risco. As campanhas têm que ser educativas, informar a população, as pessoas mais vulneráveis e as situações de mais risco. Idosos, aqueles que têm comprometimento do seu estado de saúde, da sua imunidade, gestantes, devem usar máscara com mais frequência. Qualquer ambiente fechado deve ser de máscara. Pessoas não vacinadas, por algum motivo ainda não tomou vacina, tem que usar máscara. Ambientes como transporte público, serviços de saúde ou outras aglomerações onde não é possível o distanciamento, devem usar máscara. E, obviamente, situações onde há pessoas vacinadas, onde o distanciamento é possível, especialmente ao ar livre, é possível abrir mão do uso da máscara. Então, nós temos que entender e modular esse risco. Eu estou num ambiente aberto, mas com uma aglomeração na porta do Maracanã, um dia de jogo de Fla-Flu, eu tenho que usar máscara, ali não tem distanciamento, mesmo estando ao ar livre. Ou estou num ambiente fechado, como um shopping center, sem ninguém ao meu redor, é dispensável o uso de máscara. Então, esse tipo de percepção que acho que a gente precisa ter e começar a ter daqui para frente. E fundamental, né, Marcela? Quem está com sintomas tem que usar máscara. Se precisar sair, tem que sair de máscara. Essa talvez seja a grande lição que a gente vai levar da pandemia. Quem está sintomático não pode sair por aí impunemente transmitindo doença para todos. Com certeza. Em relação às crianças, né, ainda é baixo a taxa de vacinação na faixa etária de crianças e adolescentes. E queria saber também se, por exemplo, na escola do meu filho ainda é obrigatório o uso de máscara. Isso pode ser um risco maior a criança ficar sem a máscara, muito por conta da baixa taxa de vacinação nessa faixa etária? Sem dúvida, essa é uma situação que exemplifica bem o que nós comentamos, né, em relação a uma população ainda não vacinada, especialmente os menores de 11 que não completaram a sua vacinação, e os menores de 5 que nem iniciaram, numa situação onde o distanciamento é quase inevitável. Na maior parte das escolas do país, as salas de aula estão cheias, nem sempre ventiladas. Então, você adicionar uma ferramenta barata, um instrumento de proteção de todos, vai beneficiar, sem dúvida. Lembrar, né, Marcela, nós estamos numa pandemia, e quando nós estamos com 300, 400 mortes por dia, isso parece que é pouco, perto dos 4.000 que já tivemos, mas ainda assim, nenhuma doença mata 400 pessoas por dia, 12.000 pessoas no mês, como a Covid mata. Então, nós temos que tomar cuidado, nós estamos diminuindo, a flexibilização deve ser paulatina, e neste momento, salas de aula, especialmente as salas de aulas públicas do país, onde o distanciamento é impossível, o uso da máscara é um instrumento que vai prevenir doença na criança e a transmissão para dentro de casa, porque as crianças muitas vezes podem ser a porta da introdução do vírus dentro da sua família. Além de proteger outras doenças, as crianças vão ficar menos resfriadas, vão ter menos diarreia, vão ter menos gripe, vão ter menos bronquiolite, tudo em função de um mecanismo simples que vai ajudar a todos.
Bom, a gente não é mais obrigado a usar máscara, né? Mas ainda aí dá a sensação de que a pandemia já está acabando, que não precisa mais seguir determinados protocolos de segurança para prevenção mesmo, né? Ainda é importante a gente continuar seguindo todas aquelas medidas, como o álcool em gel, enfim. A gente precisa entender que este momento da pandemia, onde nós estamos com uma grande circulação recente da Ômicron. A Ômicron, diferente das outras variantes, ela não faz um platô, ela não mantém altos níveis de transmissão por um tempo prolongado. Ela contamina muita gente, esgota indivíduos suscetíveis à variante e rapidamente decresce. Isso faz com que a gente espere, nas próximas semanas, um período de calmaria, uma verdadeira lua de mel. Muita gente vacinada, muita gente infectada recentemente, e é pouco provável que nós tenhamos uma nova circulação, o que tem permitido esses avanços na flexibilização, no relaxamento do uso de máscaras, do distanciamento, mas precisamos ter em mente que a pandemia não acabou. O surgimento de uma nova variante é sempre uma ameaça. Alguns países da Europa já estão relatando aumento de casos. E essas medidas, hoje flexibilizadas, hoje relaxadas, podem necessitar de revisão daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. E a gente voltar a dizer, vamos voltar a usar máscara de uma maneira mais intensa, vamos reduzir eventos de grandes pessoas com aglomeração, vamos ter que voltar atrás em algumas medidas. Esperamos que não, né, Marcelo? Estamos todos bastante cansados dessas medidas. Mas uma das ferramentas que tem nos ajudado a prevenir essa retomada ou essa recuada nessas medidas, certamente a vacinação. Quanto mais estivermos vacinados, maior número de vacinados, e isso vale para a dose de reforço, menor risco nós temos de ter que voltar atrás dessas medidas. Fazendo um panorama do Covid no mundo, né, aproveitando que o senhor falou sobre a questão da Europa, na China também algumas cidades já decretaram lockdown. Existe alguma possibilidade de novas variantes asiáticas aqui no Brasil? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. As variantes que têm circulado na Europa, especialmente a BA2, que é uma subvariante da Ômicron. É parecida com a Ômicron e é uma subvariante dela. E ela tem tido maior impacto, maior onda de transmissão, especialmente em países que não vivenciaram uma grande infecção pela Ômicron original. Mas vamos acompanhando, é sempre um desafio a nós entendermos ou prevermos o futuro. O risco de, seja esta variante que está na China, ou que está circulando em alguns países da Europa, ou qualquer outra variante, ser reintroduzida, ou ser novamente a protagonista aqui no país, ele existe. Esse é o risco real, é a nossa ameaça constante. Daí a importância da vigilância, de nós, quando temos possibilidade de relaxar essas medidas não farmacológicas, entendermos que isso é temporário, isso pode precisar ser revertido, e no momento essa é a recomendação. Há uma possibilidade de flexibilização, mas a vigilância tem que ser constante. Bom, estamos quase chegando ao final do primeiro bloco. Eu vou deixar uma pergunta no ar para o senhor já ir pensando e vou chamar o intervalo. A pergunta é o seguinte: alguns especialistas afirmam que o coronavírus nunca será extinto. Eu queria saber o que o senhor acha disso, mas no segundo bloco a gente vai para o intervalo. É rapidinho, não sai daí.